Olá, irmãos amigos. Estamos praticamente finalizando hoje o assunto palavra. Não o assunto eu sou a luz. Eu quero finalizar o palavra para voltar para o eu sou a luz, para explicar que ele eu sou a luz. Espero que essas informações estejam te ajudando a compreender. Mas nesse finalizar, eu queria tirar a dúvida de mais um texto bíblico para muitas das pessoas. Um texto que muito me procuram, muito perguntam. Um texto que também fala sobre a palavra. Então, hoje, nós vamos praticamente finalizar o assunto palavra dentro desse texto bíblico de Corinto. E amanhã voltamos para a luz novamente, que ilumina para chegar num denominador final. Esses dias estaremos finalizando sobre a luz e dando continuidade nos estudos sobre a pessoa de Cristo. É maravilhoso estudar a palavra de Deus, estudar sobre o Senhor, e Ele quer que o crente pesquise, que o crente estude mais e mais, sempre para glorificar o nome dEle, não o homem, mas a pessoa do Senhor. Vamos ler um texto em 1 Coríntios capítulo 13, verso de número 10, que diz assim, ó: Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Você vai encontrar muitos ensinos, muitas doutrinas que aqui é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você vai encontrar muitos ensinos, muitas doutrinas que aqui é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E eu vou provar para você que não. Sou aberto, você pode entrar no privado, fazer suas perguntas com o texto bíblico. Não tem problema. Deixa seus comentários aí nas mensagens. Mas olhe, o que me importa é o que diz a Bíblia. E o que eu preciso transmitir e ensinar é o que diz a palavra de Deus. Não me importa o que o homem ensina, ele tem que provar na Bíblia. Então eu provo na Bíblia, e se alguém consegue provar o contrário, pode me procurar, eu sou aberto com o texto bíblico, com a palavra de Deus. Não sou o dono da verdade. O dono da verdade e a verdade, eu sou a verdade, é Jesus Cristo. Eu sou apenas um servo que amo estudar a palavra de Deus e amo tentar tirar as dúvidas de algumas pessoas. Gosto. Isso é meu hobby. Eu gosto muito disso. Esse texto, mas quando vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. 4 slides para tentar explicar isso aqui. Não é tão difícil. Mas depois de uma explicação você vai ver como fica mais claro esse texto. Vamos lá. Para concluirmos momentaneamente o assunto sobre palavra, quero mencionar aqui uma passagem que para muitos é de difícil interpretação. Mas com a ajuda do texto original fica fácil o esclarecimento. O texto é 1 Coríntios 13, verso 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Muitos interpretam esse texto como sendo a pessoa do Senhor Jesus, por causa do vocábulo perfeito, teleion. A maioria dos idiomas tem o gênero masculino e o gênero feminino. Só que na língua grega há uma exceção. Os gêneros são masculino, feminino e neutro. Na nossa língua portuguesa nós temos masculino, feminino, não existe neutro. No hebraico nós temos masculino, feminino, não existe neutro. Na maioria das línguas do mundo. Só que na língua grega surgiu um pequeno problema para nós. Então, Deus sabe todas as coisas. Existe o gênero neutro na língua grega. Esse gênero no neutro nos revela a tradução correta desse texto. Esse gênero neutro. Vamos lá. No versículo citado acima, o texto original não está no masculino, algo que seria necessário para se referir a Jesus. E o neutro não pode se referir a Jesus. Olha só. Então, pode ter questionamentos? Pode ter? Pode. Agora, dificilmente vão conseguir provar o contrário que eu estou dizendo. Algo que seria necessário se a referência fosse sobre o Senhor Jesus. Mas o texto apresenta o gênero neutro, que não pode ser usado para pessoas, mas sim para objetos. O gênero neutro, masculino e feminino, para seres humanos. Masculino e feminino para animais. Para objeto, nós temos até masculino e feminino. Só que o neutro não pode ser usado para pessoas. O neutro não pode ser usado para questões de animais. Mas para objetos, sim. Eu faço uma pergunta, já vou explicar no slide. A Bíblia é um objeto? É. É a palavra de Deus, mas ela é um objeto, é um livro. Claro que é a palavra, perfeito e tudo mais, mas é um livro.
Eu coloquei, a Bíblia é um objeto. Sim, nesta frase, o perfeito no grego, teleion, é artigo e adjetivo neutro, não aplicado a uma pessoa. Então, não está fazendo referência a Jesus, mas sim à Bíblia. Como nós vimos no anterior, Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada. Telpeneusto, o vocábulo inspirado, significa o quê? Perfeição. Perfeição. A Bíblia também é perfeita. Deus é perfeito, Jesus é perfeito, o Espírito é perfeito, a luz é perfeita, o caminho de Jesus é perfeito, o pão é perfeito, a verdade é perfeita. Tudo de Jesus é perfeito. Eu e o Pai somos um. Interessante. Vamos lá. Diante do texto original, os vocábulos o que é perfeito não fazem referência a Jesus Cristo. Nessa passagem não fala sobre a segunda volta de nosso Senhor. Interessante notar que o que é perfeito completo, o que é perfeito completo, está em contraste com o que está em parte. Olhe, vou só ler aqui novamente para vocês. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que é perfeito está em contraste com o que é em parte. Quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. O texto de 1 Coríntios 13:10 está no contexto da aniquilação dos dons. À medida que a palavra de Deus foi sendo completamente revelada, ela era confirmada por sinais miraculosos. Marcos 16:20, Atos 14:3, Hebreus 2:3 e 4, incluindo o dom de línguas, que está sendo tratado aqui, desde o capítulo 12. A 1 Coríntios 14:22. Quando a Bíblia estivesse completa, os sinais miraculosos também terminariam, porque teriam cumprido o seu propósito. Quando o cânon chegasse aos 66 livros, os dons seriam aniquilados, extintos. Foi o que Paulo diz aqui no capítulo 13. Não é o assunto desta mensagem. No futuro, sim, posso tratar. Mas olha, os dons do capítulo 12, o capítulo 12 fala da distribuição dos dons, como eles seriam distribuídos. Então, se você ler o capítulo 12, fala sobre a distribuição. A Bíblia não foi dividida em capítulos e versículos no texto original. Mas, por incrível que pareça, esse capítulo 12, 13 e 14 realmente está feita a divisão correta. O capítulo 13 fala sobre a duração dos dons. E o capítulo 14 mostra como eles seriam administrados na igreja naquela época que tinha os dons. A distribuição, capítulo 12, capítulo 13, a duração, o tempo, e o capítulo 14 sobre a duração. Eu escrevi um livro, já foi esgotada a edição, sobre as línguas estranhas, mostrando o que eram as línguas estranhas. Quando existiu? Hoje, não pode existir mais, não existe mais. E olha, se existir, Deus é mentiroso. Porque está escrito aqui no capítulo 13 que foi aniquilado. Aniquilado. Morte não é aniquilação. Morte é separação. Aniquilação é extermínio. Acabou, não pode mais existir. Foi exterminado. E o texto aqui diz que havendo língua seria aniquilados. Os dons cessaram. A Bíblia diz aqui nesse texto que 3 dons ainda existem: fé, esperança e o amor. E o texto diz que mais 2 dons vão acabar: fé e esperança. Amor vai reinar para sempre nos céus. Que maravilha, né? Então, o que era esse perfeito aqui? A palavra de Deus, não a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Os sinais se cumpriram. Nosso último slide diz assim, ó: assim fica claro o texto com menção à palavra e não a Cristo. Quando o cânon fosse completado, com o último livro a ser escrito, o Apocalipse, os dons cessariam e a palavra perfeita assumiria toda a responsabilidade do ensino. Voltando para Timóteo 3,16, Paulo diz que além de inspirada, lembra do texto? A escritura é o quê? Útil. E útil para quê? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A Bíblia ela é perfeita e ela é útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Não precisa dons mais para isso. Acabou. É a Bíblia que faz essa função hoje. Somente alguém perfeito ou algo perfeito. Jesus, Deus, Jesus, palavra, luz, verbo e todos os demais que eu já usei, teria tal capacidade. Como a palavra de Deus é maravilhosa e completa. Vamos estudar mais e deixar de achismo. Precisamos sim de convicção.
Não vá pelo que os outros dizem, vai pela palavra. Eu pego o ensino de muitas pessoas, mas a minha base é a Bíblia, meus estudos. Eu busco no Senhor, na oração, na informação. Me ajuda, Deus. Não me deixe errar para ensinar algo errado a alguém. Não me deixa, Pai. Agora me dê autoridade, Deus, de ensinar sempre a verdade. A minha preocupação é com a verdade. O meu compromisso é ensinar a Bíblia da maneira certa. Todo mundo pode ensinar do jeito que quiser. Meu compromisso é ensinar da maneira certa, a maneira correta, o que realmente a Bíblia diz. Entraremos em muitos assuntos. Depois dessa pandemia que eu resolvi gravar, e agora vou gravar para o resto da minha vida, Deus cobrou de mim aquilo que Ele já me ensinou no decorrer desses anos, e agora expandi nas gravações. Vou deixar aí, o dia que eu partir, as gravações ficarão para aqueles que quiserem aproveitar dos estudos da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Mais importante de tudo é tua vida com Deus. Se entrega a Ele. Você precisa de Jesus Cristo. Você precisa de Deus. Você precisa de salvação. Você está separado por causa do pecado. E o salário do pecado é a morte. Se morrer sem Deus, você vai para o inferno. Te entrega a Jesus Cristo. Você crente, é o momento de tomar a decisão de servir. Ajuda teu pastor, ajuda a tua igreja. Ajuda a crescer, soma para a glória de Deus. Abençoa a obra missionária. Dá uma oferta para missões. Abençoa o trabalho missionário. Os nossos missionários estão lá na linha de frente. Ajuda. Nós temos dezenas de missionários, alguns fora do país, outros aqui, muitos nas tribos indígenas, servindo a Deus, levando a mensagem do Senhor. E Deus tem nos abençoado com o crescimento. Não merecemos, mas carecemos. A palavra é perfeita. Estude a palavra de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse momento, por esse dia, por a alegria, Deus, de poder transmitir o teu recado, a tua perfeita e poderosa palavra. Clama a ti, Deus, as almas que estão recebendo esta mensagem, ouvindo, assistindo. Glorifica o teu nome, ó Pai. Que todos venham crescer espiritualmente. Não deixe, ó Deus, serem enganados por ensinamentos errôneos, mas que assim, Deus, possam buscar a verdade nas Sagradas Escrituras. Obrigado por tudo, Deus. Ajuda-nos, que essa transmissão possa alcançar lugares distantes para a glória do Senhor, que muitas almas se rendam a Jesus Cristo. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.